Toda sequência ajuda a gente a organizar na vida, e essa sequência que eu vou começar a trabalhar com vocês vai ajudar a ir organizando o seu corpo e a sua mente. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner. Se você ainda não está seguindo o canal, comece a seguir. Eu sempre estou dando dicas ótimas de Jinshin Jyutsu que ajuda tanto para questões físicas que estejam te incomodando, mas também psicológicas e emocionais. Se você já está me acompanhando, você viu os 12 vídeos que eu fiz a cada quinta-feira falando sobre um signo astrológico. Acabamos esse ciclo, agora serão 10 quintas-feiras e a gente vai a cada quinta-feira aprender algumas dicas que ajudam a gente a se reorganizar energeticamente. Pelo Jinshin Jyutsu, teriam várias maneiras que a gente poderia pensar nessa reorganização. Mas o que eu pensei para vocês foi feito com muito cuidado, pensando bastante o que seria o ideal para o meu público, porque aos poucos eu vou conhecendo vocês à medida que vocês me escrevem, me contam um pouco de vocês, do que vocês sentem, precisam. É isso que vai me ajudando a cada vez mais estar próxima de vocês. E esses 10 vídeos, cada dia com uma dica ótima para reorganizar, já funciona por si só. Você pode perder algum vídeo em alguma quinta-feira, não tem problema. Cada quinta-feira vai ser uma pérola que eu vou deixar com vocês. Primeiro é entender isso. O Jinshin Jyutsu, ele trabalha com fluxos de energia dentro do nosso organismo. É como se fossem viadutos, túneis que a gente tem por todo o corpo, e esses túneis costumam se desequilibrar mesmo, é natural com a vida que a gente tem, com emoções que passam por nós, e essas energias, elas se modificam a cada vivência que a gente tem. E quando a gente tem alguma vivência muito marcante, pode ser super positiva ou às vezes alguma coisa impactante, chata, aquilo às vezes se mantém e perdura mais, até como um movimento energético dentro do corpo. É aí que surgem os bloqueios. A gente tem bloqueios em vários pontos e ao longo desses canais. E quando a gente tem um bloqueio em algum ponto, isso significa que a energia vai deixar de circular naturalmente. E vai ficar acumulada num ponto, faltando energia para o restante desse movimento. É difícil a gente estar perfeitinho, harmônico, totalmente zen, mas o Jinshin Jyutsu está aqui para ajudar, para justamente, conforme esses bloqueios, esses nozinhos, essas repetições vão se incrustando, a gente logo já começa a fazer a autoaplicação que eu ensino aqui vocês, ou principalmente recebendo sessões onde ajuda tanto para que a gente não deixe que isso se instale e se torne uma coisa muito mais complicada de lidar. E então, quando a gente pensa em reorganização da nossa energia, a gente tem que pensar em limpar para tirar esses bloqueios, dar uma leveza para esse organismo e para essas formas de pensamento, e aos poucos, depois a gente vai começar a botar uma energia nova, atrair uma energia mais saudável para circular nesse organismo que já está mais liberado. Isso serão 10 dicas que eu vou dar para vocês a cada quinta-feira. Mas também acho interessante que a gente pratique aqui uma coisa muito básica do Jinshin que você não deve nunca esquecer de fazer. Se você não viu vídeos antigos meus falando da mãozinha do Jinshin Jyutsu, ou até mesmo uma live que eu fiz falando sobre cada um dos dedos, não perca. Vou deixar aqui também para que você possa
clicar depois de assistir esse vídeo e fazer aqui comigo, porque em cada um desses vídeos eu explico alguma coisinha nova sobre essa mãozinha. Cada dedo da mão no Jinshin Jyutsu é como se fosse um terminal de energia e cada um deles, quando a gente aciona ou segura, a gente está ajudando várias questões ao mesmo tempo. São órgãos físicos que são acionados, são camadas energéticas do corpo, que a gente chama de profundidades, e também padrões psicológicos emocionais que podem ser auxiliados só segurando o dedo. Nós vamos então agora fazer juntos aqui, segurando os dedos numa ordem que eu acho que você ainda não fez. Na maneira que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos segurar cada dedo relacionado com as profundidades do Jinshin Jyutsu. Como eu disse, cada um dos dedos tem uma relação com as camadas do nosso corpo, começando desde a superfície da pele, indo penetrando em todas as camadas até a gente chegar nos ossos ou na energia vital que passa ali na nossa medula. Então nós vamos fazer a sequência da mãozinha, mas respeitando essa ordem das camadas que são as profundidades. Vamos lá? Iremos começar na primeira profundidade, que se relaciona com o dedão. Apenas segure com a outra mão o seu dedão. Relaxe os ombros, coloque a mão aonde você desejar que fique mais relaxado. Esta primeira profundidade se relaciona com a pele superficial, o nosso invólucro, aquilo que nos dá a primeira proteção. Apenas segure e permita que esta primeira profundidade seja auxiliada, também auxiliando em qualquer desconforto na pele, como coceiras. Vamos então agora para a segunda profundidade, que se relaciona com o dedo anular. Mais uma vez, abrace o seu dedo com a outra mão, apoie relaxando ombros, cotovelos. Esta camada de energia se relaciona com a derme, a pele profunda, a gordura, aquilo que dá a sensação de acolher, segurar aquilo que eu preciso. E segurando esse dedo, a gente libera o medo da perda, das tristezas que acompanham. Também pode ajudar as alergias, a super proteção do corpo. Então vamos para a terceira profundidade, que se encontra no dedo médio. Mais uma vez, apenas segure suavemente seu dedo médio, que está ligado com o sangue. Estamos penetrando cada vez numa camada mais profunda. O sangue que pode ferver e dar a irritação, a inconformidade, mas também faz fluir a vida, a vitalidade. E vamos então agora para a quarta profundidade, que se encontra no dedo indicador. Segure o seu dedo, deixe a energia fluir dos ombros, através dos braços até o ponto que você toca. A quarta profundidade se relaciona com os músculos do corpo, também com todos os líquidos internos que fluem quando a gente se desapega do medo. E por fim, vamos para a quinta profundidade, que se encontra no dedo mínimo. Toque o seu dedo da maneira que for mais tranquilo para você. A quinta profundidade
se relaciona com a camada dos ossos. Todo o nosso esqueleto, a nossa estrutura. E quando exageramos a necessidade de ter uma estrutura, uma forma, uma vontade de ser algo a mais do que aquilo que eu posso sustentar, segure o seu dedo mínimo e relaxe dessa imagem. Para a sexta profundidade, apenas uniríamos as duas mãos como numa prece. É a energia vital entrando pelo centro do corpo, mas isso nós deixaremos para as 10 sessões de reorganização energética que começará na próxima quinta. Bom, pessoal, nunca se esqueça de que segurar os dedos das mãos é uma riqueza tão fácil que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mesmo que você não se lembre o que cada dedo significa, vai segurando um atrás do outro ou nessa sequência que eu ensinei agora. Sempre vai te ajudar. E agora que a gente já segurou cada um dos dedos na sequência das profundidades, estamos prontos para começar o realinhamento. Te espero na próxima quinta. Vai ser ótimo você aprender um toque que vai ajudar a deixar essa luz entrar mais e jogar fora o lixo que não precisa ficar.